Nós vamos para o capítulo 3 hoje, né? E o tema do nosso estudo hoje é enfeitiçados com um falso evangelho. Então, o que a gente tem visto aqui, tá? Aqui a gente estudou no capítulo 1 e no capítulo 2. Primeiro, né? Pode passar aí, Felipe, né? Tá dando crepe de novo? Não tá movimentando? Ah, sim, né? Então vamos lá. Que o pessoal da internet, eles precisam dessas, né? Então, o que a gente estudamos no capítulo 1 e 2? Paulo, ele escreve para os Gálatas, que são igrejas organizadas na sua primeira viagem missionária, tá? E elas estavam sendo atacadas pelos judaizantes, né? Os falsos cristãos que pregam o falso evangelho. Então, irmãos, para pregar um falso evangelho, tem que ser um falso cristão, tá? Você vê, o joio não foi plantado pelos homens que estavam dormindo, mas o inimigo plantou o joio, tá? Então não foi plantado por pessoas que realmente têm um encontro pessoal com Cristo e entregou sua vida para Jesus. E as igrejas têm essas pessoas, como os judaizantes, que lá em Atos capítulo 15, eles não organizam trabalho nenhum, eles não têm nada, né? E eles chegam naquele ponto de chegar numa igreja e fazer a pergunta: vocês já foram circuncidados? Não, a gente nunca foi circuncidado. Ah, então vocês não vão poder entrar no céu. É assim, né? Então, irmãos, eles não vêm para edificar, eles vêm para destruir o verdadeiro evangelho. E aí Paulo ensina que não existe outro evangelho. É isso que ele fala no começo do capítulo 1, não tem outro, só tem um. Não adianta você procurar outro porque não tem um. Sabe? É como a porta. Só tem uma porta que leva para o céu. Não adianta você querer abrir outra porta, não vai ter. E não tem outra porta aberta. Essa porta se chama Jesus. A mesma coisa é o evangelho. Paulo está dizendo, não tem outro, mas tem alguns aí espertalhões que estão querendo falar para vocês que tem outro evangelho. Não tem outro evangelho. Se eu, ou um anjo do céu, ou qualquer outra pessoa vir pregar um outro evangelho, seja maldito, seja anátema, porque não existe um outro evangelho. Então depois o Paulo precisou defender a sua autoridade apostólica, né? Paulo está ensinando o evangelho que não tem lá em Jerusalém. Paulo disse, não, eu fui ensinado por Jesus, convertido pela graça de Deus, ensinado pelo próprio Senhor Jesus, 3 anos lá na escola do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E depois de muito tempo eu fui lá, desci em Jerusalém, expus para eles o evangelho que eu estava pregando já há mais de uma década, e eles confirmaram a palavra que eu tinha pregado, que eu tinha ensinado. Então, irmãos, tudo isso mostra o quê? Tudo isso mostra que Paulo, ele estava passando por apuros, né? Ele estava passando por realmente perseguições, né? Porque as pessoas queriam desqualificar a sua pessoa. Isso é uma coisa que o diabo faz muito. Tentar destruir, desqualificar as pessoas que estão trabalhando na casa de Deus. Se você um dia vem e começa a cantar aqui na igreja, o diabo vai querer desqualificar você. Se você resolve, né, ajudar em alguma atividade na igreja, o diabo vai tentar desclassificar você. Se você resolve fazer alguma coisa legal na sua casa para atrair pessoas, acredite, o diabo vai fazer alguma coisa para poder desqualificar você. Então, esteja alerta sempre para esses projetos satânicos, diabólicos, né? Agora, o ponto principal do estudo da semana passada, que a gente viu, é que a lei não define a minha vida. Tem crentes que dizem que é a lei que define a vida espiritual. Não é. Paulo está dizendo aqui o seguinte, né? Eu morri para a lei, não me domina mais, não me condena mais. A lei nem me domina e nem me condena.
né? Eu não vou viver para ficar defendendo, não vou ficar vivendo como um legalista, um judaizante. Eu não vou fazer isso na minha vida, porque eu morri para a lei. Não vai mais viver para defender a circuncisão, cerimônia, ritual, tradição dos rabinos. É o que o apóstolo Paulo estava fazendo, defendendo a tradição dos rabinos. E ele disse, eu não vou viver para isso. Meus irmãos, digo uma coisa para você. O apóstolo Paulo, uma vez, ele escreveu, para mim o viver é... Quem sabe esse final aí? Para mim o viver é Cristo. Então você, na sua vida espiritual, se um dia você mudar para uma seita, como já aconteceu com cristãos que já estiveram na nossa igreja, se mudar para uma seita, para poder viver debaixo da lei e circuncisão e etc., lembra do que o apóstolo Paulo disse, eu morri para a lei. Eu não vou ficar defendendo essas coisas. Então, irmãos, nem quando ele estava lá no capítulo 15 de Atos, que o Pedro disse, nem nós, nem nossos pais aguentam essas coisas, né? Então, lembre-se disso. Paulo, eu morri para a lei. Então, ele vive numa anarquia existencial? Não, né? Ele diz, eu morri para a lei, para viver para Deus. Então, é nossa relação com Cristo que define a nossa vida. Paulo diz, a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé. A vida que você vive como mãe, como pai, a vida que você vive lá na escola, a vida que você vive dentro da igreja. Olha, você vive pela fé em Cristo Jesus. Se você quiser viver para a lei definir a sua vida, corra para os sabatistas. Mas se a sua vida é Cristo, não deixa Satanás tirar essa bênção do seu coração, da sua vida. Porque não tem coisa mais maravilhosa que existe na face dessa terra do que você poder viver para Cristo. Dizer como Paulo, eu morri para a lei, mas para mim o viver é Cristo, para viver para Deus. Ele não morreu para a lei para viver no pecado. Ele morreu para a lei para viver para Deus. Agora, irmãos, uma coisa que a gente viu, né, no capítulo 1, é o choque que o apóstolo Paulo, ele teve, porque ele viu os irmãos abandonando o evangelho, né? Aqui no capítulo 1, no versículo 6, vamos comigo aí, no capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, eu admiro que tão depressa vocês estejam se desviando daquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Ele está dizendo, eu estou assustado, não acredito, é inacreditável isso. É uma coisa assim que não dá para me entender. Eu admiro, eu me maravilho, eu estou assim, pasmo, né? Que tão depressa vocês estejam se desviando daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. Como é que pode isso? Imagine você vai lá, você ensina a palavra de Deus, a salvação pela graça para as pessoas, e você deixa as pessoas vivendo pela graça de Deus e vai embora. Vai abrir uma nova igreja, que é o que a palavra de Deus ensina, viu, irmãos? A palavra de Deus ensina, olha, vai lá, começa um trabalho e vai embora. E aí, Paulo foi lá como missionário, começou o trabalho, foi embora. Aí chega os bonitão lá de Jerusalém. Quem não é circuncidado, quem não guardar a lei, não vai para o céu, não vai para o céu. Então, eles acreditaram nisso. Paulo está dizendo, eu não acredito que vocês acreditaram nisso, né? Ele diz que, na verdade, não é outro evangelho, né? O que acontece é que alguns estão perturbando vocês e querendo perverter o evangelho de Cristo. Eles estão perturbando a cabeça de vocês. Estão pervertendo o verdadeiro evangelho. Não é de Deus. É o que Paulo está dizendo, meus irmãos, né? Por isso ele pronuncia uma maldição. Ele fala aqui no capítulo 1, seja anátemo, né? Seja anátemo. Isso é muito forte, pastor. Olhar para uma pessoa e falar assim, seja anátemo, só porque ele falou que tem que circuncidar, que tem que guardar a lei. Não sou eu que está dizendo, meus irmãos. Gostaria mesmo que fosse eu, sabe? Mas não sou eu.
Olha quem está dizendo. Toda a Escritura é divinamente inspirada para ensinar, redarguir e instruir em justiça. A palavra de Deus, meus irmãos, é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Homens santos de Deus escreveram a palavra de Deus. Então, quando um homem santo de Deus, como o apóstolo Paulo, diz assim, olha, se alguém entrar com essa história de circuncisão, entrar com essa história de, se não dá lei, essas coisas, seja anátema. Pronto. Então, quem está falando aqui é um homem que escreveu 13 livros da Bíblia. 13 livros da palavra de Deus. E eu olho assim, irmãos, eu fico pensando, não se venda, não vá se vender. Agora, vamos mudar aqui, Vamos prestar atenção aqui, em vez de olhar lá para fora. Gálatas insensatos. É assim que o apóstolo Paulo, então, ele começa o capítulo 3. Está pegando pesado, O apóstolo Paulo está bravo. Talvez um dia que você ajudar na conversão de alguém e vier uma pessoa para atrapalhar, você vai sentir a mesma coisa que Paulo sentiu. Você vai sentir, por quê? Porque é um filho na fé. Você está ensinando a verdade de Deus para ele, aí vem alguém e faz o quê? Muda a cabeça dele e coloca uma doutrina de seita cheia de heresia, aí você vai sentir o que Paulo sentiu. Então Paulo olha e diz assim, insensatos Gálatas, quem é que vos enfeitiçou? Irmãos, onde está escrito isso? Abra aí, Gálatas capítulo 3, dá uma olhada aí, capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem é que vos enfeitiçou? Se ele tivesse usado outro termo, Se eu tivesse usado um termo mais, mais brando, aqui, irmãos, é o único lugar que é usada essa palavra dessa forma, tá? Enfeitiçados. Significa feitiço, ou seja, algo feito de forma artificial. Então, deixa eu dizer, olha, você tem medo de feitiço? Tá? Feitiço é uma coisa que foi feita. É um fetiche. Então a gente tem aquela mania de confundir feitiço com alguma coisa que vai fazer o seguinte, Que alguém mexeu 4 pauzinhos lá do outro lado do mundo, fez um feitiço lá, vai pegar em você. Que a pessoa pega um bonequinho de voodoo e fica cutucando e vai machucar você. Deixa eu dizer, isso não existe para um cristão. O verdadeiro feitiço que existe para um cristão é quando ele é, como está a palavra aqui, enfeitiçado por ele ouvir ou por ele ver alguma coisa. Veja como é importante essa palavra. É porque alguém veio, falou e ele acreditou. É porque ele viu alguma coisa e se encantou. Isso é o feitiço da palavra de Deus. Agora você pegar um bonequinho e ficar cutucando. Não. A Bíblia diz, não há feitiço ou encantamento contra o povo de Deus, contra o Israel de Deus. Eu já vi cada bobagem, cada coisa boba, Trabalhava na McLaren uma vez, e aí escutando aquelas conversas bobas desse pessoal, Tem um pessoal de igreja que não lê a Bíblia, mas fica escutando bobagem lá na frente do púlpito, e eu fico impressionado como eles acreditam nisso. Me dá até um nervoso. O camarada estava passando numa encruzilhada, quando ele viu, estava cheio de vela, uma galinha morta, um monte de coisa. Sabe o que é? Estava uma macumba lá, Aí ele chegou e deu um chute na macumba. Pá! Disse, quando ele deu um chute, secou a perna dele. Minha perna secou, porque eu chutei o feitiço. É para você chutar de novo. Aí chutei de novo, aí sarou tudo a minha perna. Mas como é que alguém tem coragem de contar uma coisa dessa no púlpito? Meus irmãos, e como é que tem coragem de ouvir e ainda acreditar numa coisa dessa? Perceba, o que Paulo está falando aqui. Quem vos enfeitiçou é no sentido que alguém falou alguma coisa e aí a pessoa ficou encantada com aquilo que ela ouviu. Então, irmãos,
Atualmente, essa palavra fake vem de feitiço, tá? É bem atual isso aí. Fala assim, isso é fato, isso é fake. Fake a gente sabe que é mentira, é fake. Ok. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, quem que promoveu esse fake aí na vida de vocês? Quem que foi, né? Então o evangelho pelas obras é o quê? É uma fake news, né? Como Paulo fala lá no capítulo 1, não tem outro, é que alguns estão perturbando vocês, estão pervertendo o evangelho, né? Alguém está contando uma história da carochinha. Agora a pergunta é, um cristão ele pode ser enfeitiçado? Pastor, o senhor falou que no encantamento não vale para cristão. Calma, olha o que eu disse. Que essa pessoa ficar fazendo as coisas para você lá na casa do chapéu, lá fora, não tem valor nenhum na sua vida. Mas quando alguém conta uma bobagem, e você, em vez de ler a Bíblia, a palavra, e você acredita na bobagem, você é enfeitiçado. Então nós estamos falando do que aqui? Nós estamos falando de gente convertida. No capítulo 3, no versículo 26, dá uma olhada lá. Capítulo 3 do livro de Gálatas, versículo 26. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. 29. E sois de Cristo, herdeiros, sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Sois filhos de Deus, versículo 26. Sois de Cristo, versículo 29. Isso são gente ímpia? Não. São descrentes? Não. Quem são essas pessoas, pastor? São crentes. São gente como nós, como eu, como você. Pessoas que estão dentro de uma igreja que prega a palavra. E eles estavam dentro de uma igreja que pregava a palavra. E Paulo está dizendo, vocês foram enfeitiçados. Então a pergunta aqui é, um cristão pode ser enfeitiçado? A resposta é sim, né? Significa que um crente verdadeiro pode sim ser enfeitiçado pelo inimigo e cair numa armadilha. Vem lá uma pessoa não convertida, não tem a graça de Deus, sem a salvação verdadeira em Cristo, inventa uma história, faz as pessoas acreditar naquela história, faz que nem esses lá no capítulo 15 de Atos, se vocês não se circuncidar, vocês não podem ir para o céu. Aí a igreja inteira começa, os homens começam a se circuncidar. Paulo disse, quem vos enfeitiçou? Quem contou essa mentira e vocês foram tão insensatos de acreditar? Os crentes podem ser seduzidos a acreditar em mentiras sobre o evangelho e sobre outros assuntos também, pelo ouvido e pelos olhos. Nós podemos ser enfeitiçados pelo diabo. Não porque alguém fez um trabalho longe, mas porque vemos e porque ouvimos. Então Paulo está dizendo, ó insensatos Gálatas, quem é que fez esse feitiço aí? Quem que vos enfeitiçou? Um falso evangelho, irmãos. Continuando aqui, né? Vamos lá. Como vem o feitiço, tá? Uma outra pergunta boa, já que nós estamos falando desse assunto, né? Vem de uma negação positiva? Não, de jeito nenhum. Eles não vão falar que Jesus é ruim, eles até falam que Jesus é um mestre, sabe? Eu fico vendo as músicas, os cânticos desses grupos sabatistas. E eles fazem o seguinte, eles gostam muito de falar do arquiteto, do mestre, sabe? Assim, mas você não encontra meu Salvador. Você vai ver isso aí. Por isso, meus irmãos, eu sou sempre resistente de pegar música sabatista e colocar numa congregação batista. Porque eu sei que eles não creem como nós cremos. Para eles, o arcanjo Miguel é Jesus Cristo. Há muitas falhas. Para eles, Cristo não é suficiente. Só a obra de Cristo não é suficiente. Então eu não tenho nada para aprender com eles. Eu não tenho nada para saber deles. Por isso, aqui está, né? Vem de uma negação positiva? Não. Não nego, condeno o evangelho, nem a pessoa de Cristo. Não, vamos usar, nós usamos, falamos de Jesus. Até os muçulmanos falam de Jesus.
vem de uma exposição encantadora, atraente, né? Eles reconhecem, aceitam o evangelho e depois faz o quê? Aumenta um pouquinho, tira um pouquinho, sabe? É um TJ da vida, puxa um tapete aqui, põe aqui, tal, não sei o quê. Quando pensa que não, pronto, fizemos a nossa doutrina. 33% da Bíblia, fizemos a nossa doutrina. O diabo não negou Deus para Eva. Momento nenhum o diabo disse a Deus, Deus é ruim, hein? Ele não fala que Deus é ruim. Em momento ele fala assim, não, Deus não existe, é a cabeça de vocês. Não, ele não fala isso. Ele fala de Deus, é assim que Deus falou? Que ninguém pode comer nada aqui? Não, pode sim, pode comer qualquer coisa aqui, a gente pode comer. Só não pode comer dessa árvore. Ele sabia que ela ia falar isso. Ele não chegou e disse, vocês não podem comer dessa árvore, né? Não, ele não disse isso. Ele não disse. Ele falou, ninguém pode comer nada aqui. Aí, meus irmãos, que ele vai aonde ele quer chegar, é o feitiço. Deus sabe que no dia que vocês comerem dessa árvore aí, você vai ser como ele, vai ser como Deus. Ele não falou que Deus é ruim, não falou nada disso. Ele plantou uma semente maligna no coração que Eva pensou que Deus estava escondendo o melhor dela. É um feitiço. É um feitiço que destrói a doutrina verdadeira que está no seu coração. Então, quando, meus irmãos, sabe, você olha, veja aqui, por temer o feitiço, o evangelho de João, ele é radical, sabe? A gente aprende isso com aqueles pastores mais velhos mesmo, e agora eu também estou ficando mais velho, né? Mas vá lá em 2 João, segunda carta de João, tá? Segunda carta de João. Você vá lá comigo, eu quero que você abra aqui no capítulo 1, porque só tem um capítulo mesmo, né? Mas veja lá, né? Veja lá. Versículo 4. Eu tenho grande alegria por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Eu estou tão feliz que os membros dessa igreja andam na verdade. É o que ele está dizendo, né? Não tenho maior alegria do que ver os meus filhos andando na verdade. Aí, meus irmãos, ele vai continuando, né? E diz assim, versículo 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne, este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo tem tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Aí alguém pode falar assim, que falta de educação do apóstolo João. Ele está falando para não receber, nem mandar entrar em casa essas pessoas que têm o falso evangelho, que não confessam que Cristo é o único e suficiente Salvador, que Ele veio em carne. O que é isso, pastor? Que Ele veio para morrer na cruz, para te salvar. Então Paulo está dizendo, não o recebais em casa. Aí está ali o jovem, 17 anos, achando que sabe mais que um pastor que tem 60, ficar lá, ia fazer visita, ficava perdendo tempo na casa de um pessoal que negava Jesus o tempo todo. Aí o ancião olha e diz assim para você, o tempo que você perde ali, você devia estar ganhando almas para Jesus. O tempo que você perde na barra do diabo, você esquece daquelas almas que estão lá perdidas, sem salvação. Desde então, irmãos, aquele jovem não perde mais tempo, nem com um tipo de seita, nem com outro tipo de seita.
Não tenho mais tempo para perder com seita. Eu prefiro viver para Cristo e fazer o quê? Pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Então, como é que vem o encanto, né? Vem desse jeito, com uma mentira que é contada em nome de Deus. Então, cuidado com a insensatez espiritual. Vamos lá. Calma lá, meus irmãos, né? Acho que caiu aqui a minha folha, que não é possível que eu pulei essa parte aqui, que é importante, né? Muito bem. Então, irmãos, as igrejas, elas estão cheias do quê? De pessoas enfeitiçadas e confusas sobre o evangelho. É endêmico, tá? Quando eu fui a primeira vez para o norte, já vacinou da malária? Não, tem que vacinar. Não, mas eu não gosto de vacina, não posso nem ver agulha, mas tem que vacinar. Porque senão, você está indo para onde? Indo para o norte. E aí? Bom, e aí, para ir lá, você vacina da malária. Mas por quê? Porque lá tem malária, né? Então todo mundo sabe que lá tem malária. A mesma coisa deve ser na vida cristã, todo mundo deve saber o quê? Que as igrejas estão cheias de pessoas enfeitiçadas e confusas sobre o evangelho. Cabe a nós, meus irmãos, dentro da nossa própria congregação, ensinar aquelas pessoas que estão se afastando, ou aquelas que estão começando, para que sejam ensinadas corretamente. Essa é a nossa função, tá? O que mais existe é o falso evangelho, quando Cristo deixa de ser único e suficiente. Né? Quando Cristo deixa de ser único e suficiente, Salvador. Então, os romanistas com as suas tradições, com as suas mentiras, com seus ídolos, e os evangélicos hoje, irmãos, os evangélicos estão assim, sabe? Acrescentando obras, banalizando a salvação, que não inclui arrependimento, mudança de vida. A pessoa é crente hoje, amanhã está lá no carnaval. A pessoa é crente hoje, amanhã está cantando lá no Chacrinha. Né? Então, assim, quando você vê isso, você sabe, isso aí é uma aberração do cristianismo, isso é uma mentira de fé. Não é uma fé verdadeira. Então, quando você escuta uma bobagem dessa, você fala assim, isso aí é uma bobagem, tá? Por quê? Porque se essa pessoa se converter, ela vai lá e fala assim, estou deixando esse mundo aqui, tá? Não sou uma pessoa perfeita, não. Eu sei que eu vou cometer muita falha, só que eu não vou mais viver para essa vida que eu vivi, eu vou viver para Jesus. Antigamente, meus irmãos, um cantor, quando ele se convertia, o primeiro cantor, assim mesmo, que fez muita fama, que foi o Luiz de Carvalho, ele era um cantor de boate. Ele era um cantor assim do mundo, cantava em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é quebrada, até conhecer Jesus. Quando ele conheceu Jesus, ele nunca mais cantou nas quebradas. Começou a cantar onde? Começou a cantar para Deus. Acho que ele se converteu aqui em Bauru, né? Foi aqui, nessa região, que ele se converteu. Hoje não. Hoje um artista se converte, amanhã ele está posando aí sem roupa para alguma revista. E ainda fala que é crente. Então, irmãos, não acredite nisso, tá? Acredite naquela pessoa que está lutando para vencer os seus pecados, está lutando para derrubar aqueles monstros que querem derrubá-lo. Nesse você pode acreditar, mas outros de jeito nenhum. Não aceite isso, né? Então, Satanás tem duas abordagens apenas, não tem três. Jesus ensina isso lá em Mateus capítulo 13, tá? Quando o semeador sai a semear, e ele lança a sua semente, lá vem o passarinho querendo comer a semente, para tirar a semente lá daquele terreno. Depois, meus irmãos, cai lá no meio das pedras, as pedras então, nasce rápido, o sol queima ela, né? E depois cai lá nos espinhos, os espinhos sufoca e ela já não vinga. Ou seja, há uma luta diabólica, satânica, para a palavra de Deus não brotar no seu coração. Primeira coisa que ele faz, ele tenta tirar a palavra. Se ele não conseguir tirar a palavra, ele tenta matar o efeito da palavra em seu coração, para você se tornar uma pessoa inerte dentro da igreja, um preguiçoso espiritual. Depois, se ele não conseguir, e aí vem a semente que cai, 30, 60, 100, não é? Aí Satanás, ele muda de plano. Então, primeiro ele quer destruir a palavra para ela não fazer efeito no seu coração. O segundo passo qual que é? Bom, já que eu não consegui, eu vou lançar o joio no meio do trigo. Vou lançar a semente do mal aqui.
E isso tem um efeito muito forte. Porque uma pessoa que se converte, meus irmãos, ela vai 30, 60, 100. Quando é que para de ser 30, 60, 100? Quando Satanás vem e planta o joio no meio do trigo, vira aquela bagunça doutrinária, né? Então, é o joio, como eu disse, né? Falsos crentes e um falso evangelho ao lado dos verdadeiros crentes. Isso tem um efeito terrível para a palavra de Deus. Vamos ver uma outra coisa aqui do versículo 1. Vamos voltar lá para Gálatas capítulo 3 e versículo 1. Ele diz, ó insensatos Gálatas, né? Quem vos enfeitiçou? Nós falamos dessa palavra feitiço, mas eu queria primeiro agora, né? Depois, falar sobre essa outra palavra. Qual que é? Insensatos. Paulo também chama os Gálatas de insensatos. E o que significa isso, irmãos? Uma pessoa sem conhecimento, sem capacidade de percepção. Isso. Por isso ele usa essa palavra primeiro. Você não tem capacidade de entender, não? Não, meu QI é muito baixo. Não, por mais baixo que seja o seu QI, você não tem capacidade de perceber, né? Você não pode usar a sua mente para perceber esse erro, que isso está errado, que isso não está certo, que esse ensino é uma mentira, é um evangelho falso. Você não consegue perceber isso. Queridos irmãos, a palavra é tão pesada quanto feitiço. Porque se o feitiço tem aquele efeito de levar você a se afastar da palavra de Deus, então é certo que existe uma predisposição sua de fechar os olhos e não querer perceber, se fazer de bobo, sabe? Muitas pessoas que saem da graça e vai para a lei, elas se fazem de bobos. É o que o apóstolo Paulo está falando. Vem cá, vocês estão se fazendo de bobo, é? Porque vocês não estão percebendo. Esse é o sentido dessa palavra grega aqui, anotos, tá? Usa sua mente santificada, porque você tem a mente de Cristo. Usa sua mente para quê? Usa para vencer essas falsas doutrinas. Não pensar, irmãos, como deve, é um problema sério. Porque para pensar, a pessoa tem que refletir. Olha, agora eu parei, mas eu vou começar de novo. Por muito tempo eu dei aula de arte de escrever e arte de falar. E na arte de escrever e na arte de falar existe uma coisa como a ideia mãe. Você vai falar o quê? Ah, eu vou falar, né, sobre o problema doutrinário dentro de uma igreja. Então, é isso que você vai escrever? É. Aí a pessoa fala, ah, mas eu não consigo pensar em nada. Então, quem não pensa em nada, não escreve nada. Sabia disso? Você vai fazer o seguinte, você tem que pensar. Naquele momento, você tem que usar a sua mente e começar a pensar. Em qualquer redação é assim. Por isso, não pensar como deve é um problema sério. As pessoas não querem aprender a pensar, porque pensar cansa. Aí, você sabe que esses, como é que chama? Esses cientistas, sabe? Eles começaram a medir uma pessoa que faz exercício 4, 5 horas por dia, sabe? Pessoal fortão, tal, levanta. Aí foram lá e pesquisaram aquela pessoa que carregava um saco nas costas, aqueles antigos saqueiros que carregavam o dia inteiro carregando saqueiro. Né? Quando eu era pequeno ainda tinha bastante. Tinha trem lá em Cornélio, tinha o pessoal do saqueiro. Né? E aí eles foram pesquisar uma pessoa que vivia da mente, ter que pensar para escrever. Eles descobriram na fórmula cientista deles que o cansaço mental destruía muito mais do que o cansaço físico.
Um poderia ser reposto facilmente, o outro não. Então, irmãos, por isso as pessoas não gostam de pensar. É mais difícil pensar por 5, 10 minutos do que ficar numa academia, ou ficar correndo, ou andar de bicicleta por 1 hora. Pela pesquisa, não sou eu que estou dizendo. É preciso aprender a pensar, refletir sobre a verdade. Então, aprenda a pensar. Foi o que disse Jesus. Onde que Jesus disse isso? Lembra, meus irmãos, que ele ressuscitou. A igreja não acreditava que ele tinha ressuscitado. Aí ele parou perto dos discípulos lá que estavam indo embora de volta para Emaús, saindo de Jerusalém decepcionados, que Jesus tinha morrido, estava indo para Emaús. As mulheres tinham dito, Jesus ressuscitou. Não acreditaram. Por que não acreditaram? Porque não tinha fé, né, pastor? Não. É porque não parava para pensar. Olha o que Jesus disse para os dois. Ó insensatos, é a mesma palavra que Paulo usa. É aquela palavra anoto ali, sem conhecimento, sabe? Sem capacidade de percepção. Não usar a cabeça. Então Jesus disse, calma lá. Ó insensatos, só que Jesus é mais bravo que Paulo. Aí chamou a pessoa de lento, né? Como é que chamaria lento hoje? Como é que a pessoa falaria, né? Se é lento, não sei, né? Deve ter alguma palavra assim, mais aportuguesada né? Tapado, não sei, né? Uma lesma, sei lá, né? Então, ó insensatos e lentos para crer no que os profetas disseram. Porque é tão difícil para vocês pensarem e crerem. Porque é tão difícil vocês parar um pouquinho e crer no que está escrito. Porque é tão difícil para vocês parar um pouquinho e crer no que eu falei para vocês. Que importa que o Filho do Homem, ele seja morto e no terceiro dia seja levantado. Então, Jesus tinha dito isso várias vezes, mas é mais fácil olhar e dizer, morreu, acabou. Então, Jesus chamou a atenção, pare para pensar. Quando o inimigo vier com uma doutrina falsa, pare, pense. Você olha e descarte completamente. Olha, não quero ouvir mais essa conversa aqui. Imagine que você tem uma pessoa que é amiga e vem com umas doutrinas esquisitas lá na sua casa, com a sua família. Chame essa pessoa do lado e diga assim, você não é bem-vindo na minha casa com essas mentiras. Não quero. Seja claro, seja firme, e você vai ajudar os seus filhos, os seus netos, você vai ter bênçãos na sua vida. Então, o apóstolo Paulo chama de insensato. E Jesus, ele também chama de insensatos, só que vai mais longe, né? Fala uma outra coisa aqui, meus irmãos, chama eles de lentos. Aí sim, cuidado, né, com a insensatez espiritual. Não é apenas incapacidade mental, trata-se do coração que negligencia a verdade. Essa insensatez nada mais é do que uma negligência, como eu usei aquela palavra, aquela frase, se fazer de bobo. Tá? Então, isso é insensatez espiritual. É uma questão da mente, mas é também do coração. A mente não se dedica a examinar cuidadosamente a verdade, porque o coração não se entrega diligentemente a ela. Aqui tem a tradução do Philips. Ó, queridos idiotas, como vocês podem ser tão estúpidos, né? Gálatas 3:1, na versão do Philips. Ó, queridos idiotas, como vocês podem ser tão estúpidos? Opa, que tradução esquisita da Bíblia. Ele escreveu em inglês, mas a tradução em português é exatamente essa. Por quê? Porque Jesus e o apóstolo Paulo, ele sabe que uma porta errada, um caminho errado, leva para a
perdição. E ele veio para salvar os pecadores. E uma pessoa tomada por uma seita antes do evangelho, ela é muito difícil de ser conquistada. Um clérigo alguma vez disse: me dá uma criança de 6 anos. E eu formo o caráter dela. Porque Satanás gosta tanto de pegar as crianças pequenininhas, ensinando bobagem para elas, desde a mais tenra idade. Por quê? Porque depois, para o evangelho entrar, é muito difícil. Se você pegar aí lá do outro lado do muro, aonde está a faixa de Gaza, ou andar em algumas ruas em Teherã, e pegar uma criança com menos de 10 anos, 8 anos, 7 anos, qual que é o seu sonho? Meu sonho é virar um herói de Alá. O que isso significa? Ele vai colocar um monte de bomba no corpo, vai entrar no mercado, vai explodir. Esse é o sonho dele. Isso foi plantado na escolinha, por professores. Por isso, irmãos, olha, cuidado com a insensatez espiritual. Esse livro é bom por isso. Agora, irmãos, vamos terminar aqui, tá? Vamos voltar lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou para não obedecer à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Eu queria saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que em vão tenhais padecido tanto? Se é que também isso foi em vão. Como é que eles chegaram nesse ponto, né? A vós, logo vocês, ou essa não, logo vocês, Gálatas, a quem Cristo foi exposto, né, ou evidenciado, crucificado entre vós. É como se ele dissesse assim: vamos começar pela experiência pessoal de vocês. Vamos começar, né? Está dizendo, Cristo foi evidenciado, ou seja, declarado. O evangelho chegou em vocês de uma forma clara, aberta, poderosa. Então Cristo foi exposto crucificado, ou seja, uma obra acabada, crucificado no sentido de fim, obra acabada. Olha, receber o Cristo crucificado, uma obra perfeita e consumada. Não tem nada para acrescentar. Não coloca nada junto com Cristo. Na cruz só tinha Cristo. Não tinha obras, não tinha batismo, não tinha nada. Não tinha circuncisão, não tinha tradição dos rabinos. Lá na cruz era só Jesus derramando o seu sangue. Por isso, obra perfeita, única, é o que Paulo está dizendo. Como vocês receberam o Espírito Santo? Pela lei ou pela fé? Como é que uma pessoa recebe o Espírito Santo? Isso foi discutido no capítulo 11 do livro de Atos pelo apóstolo Pedro. Vimos que eles receberam o Espírito como nós, a princípio, ou seja, quando eles creram. Creram em quem? Em Cristo. Mas eles já não estavam na sinagoga? Já não estavam com a lei? Já não era circuncidado? Já não guardava o sábado? Sim. E tinha o Espírito? Não. E por que vocês querem voltar para lá? Não é isso que a gente viu a semana retrasada? Paulo chama a atenção do Pedro. Por que você quer voltar para lá? Você quer voltar para a sinagoga? Já não estava lá e não tinha o Espírito Santo? Não tinha salvação? Não tinha esperança? É para lá que você quer voltar? E por que tantos cristãos querem voltar para lá? Se Jesus morreu para tirar eles de lá, trazer para cá, ou seja, a igreja tirar de fora e colocar para dentro. Vocês estão retrocedendo no Espírito pelas obras. Aquele que vos dá o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso pelas obras da lei ou pela fé? Quem está operando todos os dias na tua vida, te dando o que comer, o que vestir, operando, abençoando sua vida, abençoando a vida da sua família, faz isso porque você guarda a lei ou porque você tem fé em Cristo Jesus? Em suma, lá em cima, logo vocês,
Vós, vocês experimentaram o poder do verdadeiro evangelho. É imaginável que vocês vão voltar pelas obras da lei, mas voltaram. Por isso Paulo está tão bravo aqui em Gálatas, porque a igrejinha que ele fundou lá em Listra, Icônio, Derbe, Antioquia da Pisídia, etc., essas igrejas foram tomadas pelo legalismo.